Tenham todos um excelente dia. Falar um pouco sobre legalismo, certo? Nesse momento que a gente tem visto algumas coisas aí, certo? Eu vejo muita gente falando sobre o legalismo, achando que Deus tem uma escala métrica que assim, que fulano está no degrau 10º, Beltrano está no degrau 9º. E assim, algumas pessoas acham que existe essa escala. Deixa eu dizer a você, não existe não. Nós fazemos parte de um todo chamado humano. Um humano que foi instalado em mim e em você. Esse humano existe dentro de nós. E ele se revelou em Cristo, certo? Ele se revelou em Cristo. Cristo também foi instalado humano porque ele foi humano, certo? Então, a gente tem que parar de pensar nesse legalismo. Tipo assim, fulano não leu a Bíblia, então fulano, ele está na escala, vamos botar, 20ª. Fulano leu mais, ele está na escala 3ª. Não existe isso. Entre eu, você e Hitler, entre eu, você e Madre Teresa Calcutá, não existe uma escala não, certo? Claro que aqui eu não estou tirando o mérito e as maldades que essas pessoas causaram. Umas causaram muito bem e outras causaram muito mal. Mas o que eu tenho para dizer a você é o seguinte, que esse legalismo, que muita gente acha que está tendo uma pontuação com Deus porque está orando 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ou que está lendo a Bíblia, já decorou não sei quantos textos bíblicos. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é legalismo. Achar porque o cara pegou uma Bíblia e leu e blasfemou, Deus está lá do céu apontando para ele, dizendo assim, vai para o inferno. Gente, constantemente nós blasfemamos contra a Bíblia, certo? Porque não seguimos o que está escrito, porque, vou dizer uma coisa a você, existe um humano dentro de mim, de você, instalado por Deus. Pare com isso. Pare de querer ser o juiz dessa história. Você não é o juiz dessa história. O juiz dessa história se chama Deus. Ele é que tem o direito de julgar. E ele vai julgar. Agora, quem sou eu para apontar? Quem sou eu? Um mero miserável, que precisa de Deus todas as manhãs para que a misericórdia dele se renove em mim. Sem isso eu não sou nada. Sem a misericórdia dele todas as manhãs, sem a graça dele eu não sou nada. Então eu não posso chegar e dizer que fulano fez um filme, e nesse filme ele falou da Bíblia e por causa disso Deus mandou uma doença para ele ou Deus mandou uma doença para ela. Não. Eu acho que você está precisando ler mais a Bíblia. Eu acho que você está precisando ter mais uma intimidade com Deus. Certo? Na hora certa, todos nós seremos julgados. Eu, você. Mas ele não falou desse julgamento ainda. As doenças estão no mundo e os milagres acontecem. Tudo isso acontece. Mas a gente não pode esquecer de que a doença e tudo mais que acontece é o homem. É o homem que permite. É o homem que permite, não. É o homem que, através do quebrar dele com a criação, a criação está em desconstrução. A criação está em desconstrução. Agora, cabe a nós pedir a misericórdia de Deus para que se for da vontade dele, a gente não pode esquecer de Jesus. Jesus estava na cruz e ele pergunta ao Pai assim, Pai, por que me abandonasse? Jesus pergunta aquilo porque havia um humano instalado dentro dele ali. E ele está dizendo assim, o Senhor me abandonou. E o que é que Deus diz? Deus não diz nada. Deus não fala nada. E Jesus diz, então segue com o plano, seja feita a tua vontade. Jesus não reclamou, Jesus não ficou
apontando o dedo para Deus. Jesus não, ele fez uma pergunta que qualquer um de nós devemos fazer constantemente a Deus. Deus, será que é isso aqui mesmo que o Senhor quer para mim? Será que é dessa forma que eu devo andar? Será que é isso que eu devo investir? Então, é isso aí que esse humano instalado em nós demonstra que não precisamos reclamar, certo? Porque somos humanos, mas também não podemos dizer assim, eu sou humano, como muita gente diz. Eu sou humano e por eu ser humano, eu tenho que praticar o erro. Não. Existe uma pessoa na Bíblia chamada Davi. E Davi foi um cara carrasco, foi um guerreiro, matou muita gente, certo? Matou o seu oficial de guerra, Urias, ficou com a mulher dele, né? Mas Davi nos deixa um exemplo. Sabe o que é que Davi fazia? Você pode ler o livro de Samuel, lá onde tem a história de Davi, que você não vai encontrar Davi fazendo a mesma coisa duas vezes. Ele não faz a mesma coisa de novo. Por isso é que Deus diz, esse é um homem segundo o meu coração, porque Deus sabe o humano que está instalado em mim e você, certo? E Ele sabe disso. E Ele sabe que o pecado leva à morte. Então, Ele está dizendo assim, eu sei que você vai pecar, eu sei que você vai errar, mas não faça isso duas vezes. É o que Jesus diz a Maria Madalena. Levante-se, mas não peque mais não. Pode ir embora. Os que lhe acusavam foram embora. Nos dias de hoje a gente deve pegar esse legalismo e refletir a respeito dessa passagem de Maria Madalena. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então não é pela importância de que o cara fez um filme e xingou Deus, ou que o cara leu uma Bíblia e botou fogo. Não tem nada a ver com isso. Certo? Não tem nada a ver com isso. Se fosse por causa disso, Hitler tinha pegado fogo no mesmo momento. Se fosse por causa disso, aquelas pessoas os generais que jogaram a bomba nuclear no Japão, ou aquela guerra toda, tudo isso eles teriam sido evaporados na hora, certo? E muitas pessoas que praticam mal estão aí vivendo uma vida, e vivem uma vida até a velhice, tá entendendo? E não tem nenhuma doença. Agora, me explique por quê? Porque o cara leu a Bíblia, o cara botou fogo na Bíblia, o cara blasfemou contra Deus, Deus mandou uma praga vir do céu para ele. Gente, isso é legalismo. Isso é legalismo. Talvez Deus não esteja nem se preocupando com isso. Isso é tão pequeno, que Ele não esteja nem se preocupando com isso. Então eu quero deixar essa reflexão para você aqui. Se você gostou, deixa teu like aí, certo? Se você não é inscrito no canal, você se inscreve, tá bom? Se você achou legal o que a gente falou hoje aqui, o que a gente está falando hoje aqui, você deixa seu comentário aí e compartilha com outras pessoas, certo? E o humano que está instalado em você, ele está instalado em todos, inclusive no próprio Jesus, certo? Eu só não posso fazer desse humano uma desculpa para praticar o erro, tá certo? Eu só não posso fazer isso. Mas o humano está em mim, está em você. E ele se revela todos os dias, ele se mostra todos os dias. Então, se você gostou, você compartilha, você dá o like, você se inscreve, certo? Você deixa algum comentário aí do que você achou do que eu falei. Se for para bom, se for para mal, eu quero que você comente, tá certo? Tenha um excelente dia e valeu.